Se você não acredita em vida após a morte, vai se surpreender como o médium Chico Xavier continua tão vivo na memória dos brasileiros. 20 anos depois de seu desencarne, o médium permanece ativo no mercado, com o lançamento póstumo de 98 livros. São 2 décadas de ausência física, mas de exposição espantosa. Uma nova leva de biografias, documentários e filmes prometem torná-lo ainda mais presente. Cândida Missão, lançado em março, é o livro de número 537. Depois de morto, 98 livros da sua lavra, inédita em termos editoriais, foram publicados. É uma matéria quase igual à de quando ele estava encarnado, em torno de 5 a 6 livros por ano. Diz o presidente da Casa de Chico Xavier, Geraldo Lemos Neto, um dos principais divulgadores da obra do médium. Muitos livros póstumos estão sendo publicados agora. Ele deixou farto material que não havia sido incluído em seu livro. Observa o médium Carlos Bacelli, parceiro de Chico na autoria de uma dezena de livros. Desde então, a data da morte do médium passou a impulsionar uma extensa programação sobre a doutrina espírita. Para a primeira semana de outubro, está previsto o Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier. São aguardados ainda um longa, Chico para Sempre, de Wagner de Assis, e uma série documental com o mesmo nome. A obra terá mais de 80 entrevistas sobre o médium. As produções baseadas em obras do médium são uma das causas apontadas pela popularidade de Chico Xavier em um país marcadamente católico e com grande número de evangélicos. Primeiro teve a cinebiografia Chico Xavier, dirigida por Daniel Filho, com elenco espetacular, Tony Ramos, Cristiana Torlone e Nelson Xavier, estupendo no papel de Chico Xavier maduro. Depois veio um blockbuster, fenômeno de bilheteria, O Nosso Lar, de Wagner de Assis, baseado no principal best-seller de Chico, assinado por André Luiz, e que vendeu na época, já na largada, 1 milhão de exemplares. Um colosso destaca Marcel Souto Maior, autor do best-sellers As Vidas de Chico Xavier. O sucesso de Chico no mercado editorial e nos cinemas ecoa também na internet. Quando você navega pela internet, vê o nome dele, frases e filmes, e também muitos vídeos que estão em destaque. Você vê vídeos do Chico que acabam viralizando, porque é muito fora de curva. Para usar um termo mais de hoje, ver alguém com uma mão sobre os olhos, preenchendo páginas e páginas de papel com mensagens atribuídas a espíritos, observa Marcel. O diretor da Federação Espírita Brasileira, João Rabelo, destaca que a doutrina espírita e os ensinamentos de Chico Xavier ganharam mais espaço com a febre das lives nas redes sociais. A quantidade de lives que tivemos nesse período de pandemia foi coisa difícil de medir. Cada casa de espírita atuante virou um centro espírita. Todos passamos a ser pregadores. Eu, por exemplo, tenho feito muitas lives para o exterior, conta Rabelo. O interesse por Chico Xavier, para Marcel, está associado à busca pela eternidade. O Chico mobiliza a esperança imensa de que a vida seja mais do que uma contagem regressiva com uma morte total. Estamos em plena contagem regressiva, rumo ao fim. Quando a gente fala sobre o Chico, falamos sobre uma vida que continua. Ele jura que os espíritos estão aí. Estavam escrevendo através das mãos dele. É claro que essa esperança move muita gente. Chico Xavier nasceu em 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo, a 40 quilômetros de Belo Horizonte. Era filho do operário João Cândido Xavier e da lavadeira Maria João de Deus. Com a doença e morte da mãe, ele, aos 5 anos, e os 7 irmãos foram morar com parentes. Chico chegava a apanhar até 3 vezes por dia de sua madrinha. Nesse período, começaram os relatos dos contatos com o espírito da mãe, que lhe pedia paciência. Como penitência, recebeu do padre local a tarefa de carregar um pedregulho na cabeça durante uma procissão e rezar 1000 vezes a Ave Maria. Depois de 2 anos infernais, Chico encontrou a paz nos braços de Cidália, que casara com seu pai e passou a criar também seus 7 irmãos. Chico continuaria a relatar contatos com espíritos e a surpreender amigos, vizinhos e parentes. Em 1927, com 17 anos, passou a psicografar mensagens do além. Em 1931, contou ter tido o primeiro contato com um espírito que se apresentou como Emanuel e seria o seu mentor na Terra. O primeiro livro, Penaço de Além Túmulo, uma coletânea de poemas atribuído a autores já mortos, saiu em 1932
1932. Com a morte da madrasta, coube a ele cuidar dos irmãos mais novos. Ele, que havia começado a trabalhar aos 9 anos no comércio, conseguiu emprego como datilógrafo no Ministério da Agricultura, onde se aposentou. Todos os direitos sobre os livros foram doados a entidades beneficentes. Os fenômenos mediúnicos se propagaram. Psicografias, curas e uma obra assistencial mantida pela venda dos livros romperam os limites da pequena Pedro Leopoldo. Seus livros psicografados, como Há 2000 anos, de 1939, e Nosso Lar, de 1944, fazem grande sucesso. Mas a fama traria problemas. Uma reportagem do Cruzeiro o retratou de maneira negativa. Os jornalistas David Nasser e Jean Manzon deram nomes falsos e o fotografaram em uma banheira. Mais de 30 anos depois, Nasser revelaria que nos livros que Chico dera a ele e ao fotógrafo como presente eram identificados pelo nome, em dedicatória assinada por Emanuel. Chico passaria a ser mais avesso ainda à imprensa. Somente em 1968, já morando em Uberaba, procurado pelo jornalista Saulo Gomes, ele voltou a dar entrevista. 3 anos depois, o mesmo jornalista o convidou para participar do programa Pinga Fogo, na extinta TV Tupi. O sucesso foi tão grande que o médium aceitou participar de outra edição, alcançando, segundo Saulo, mais de 85% de audiência. Saulo conseguiria resgatar os originais do programa e relançá-lo décadas depois em DVD, com trechos que viraram virais na internet. O programa marcou uma mudança da imagem de Chico. Artistas passaram a procurá-lo, como o cantor Roberto Carlos e as atrizes Glória Menezes e Vera Fischer. Hebe Camargo e Gugu Liberato o entrevistaram. O médium morreu aos 92 anos, sem nunca ter casado ou tido filhos, embora tenha sido levado a um bordel uma vez aos 20 anos. Não perdeu a virgindade. Naquele dia não houve atendimento na casa. O jovem atraiu a atenção das moças falando da doutrina espírita. O biógrafo Marcel Souto diz que a única vaidade de Chico era a peruca. A residência que morou em Pedro Leopoldo entre 1946 a 1959 foi transformada na casa de Chico Xavier, em Uberaba. Em Uberaba, sua residência é hoje a Casa de Memórias e Lembranças Chico Xavier. Na cidade há ainda o Memorial Chico Xavier. Essa foi a nossa curiosidade de hoje sobre o médium Chico Xavier.